bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor em mais um episódio do Love the Problem. Hoje nós temos convidados que já passaram por aqui, convidados que já nos ouvem, mas talvez não tenham passado por aqui ainda. Mas antes de eu falar sobre o que a gente vai falar hoje, eu vou pedir para eles se apresentarem. Fê, por favor, conta um pouquinho, quem é você? A gente fala na fila do pão, na fila da vacina, na fila que você quiser, apesar de eu odiar fila, viu? Tamo junto, como uma boa paulistana, não dá pra gostar de fila, né, Flor? Bom, acho que é um enorme prazer estar aqui de volta no Love the Problem. Já passei por aqui há algum tempo, eu sou consultora na K21, agora na Hour. Sou consultora de negócio, já tenho atuado aí há mais de 3 anos. Em diversos clientes. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre produto, vou trazer um pouco de experiência, vou trazer um pouco de alguns casos, algumas situações e um pouco de conteúdo para vocês. E é isso. Obrigada, Fê. Seja bem-vinda mais uma vez. Inclusive, eu tava vendo esses dias que o episódio, acho que foi o que a gente gravou, que foi eu, você e o Guga, se eu não me engano, que a gente falou sobre times de alta performance, não foi? Cara, bombou, viu? Foi do ano, foi um dos episódios que mais teve reprodução, ficou muito legal. Então, aconselho também a quem tá ouvindo, ouvir o episódio Times de Alta Performance com a Fê e com o Guga, que ficou uma belezinha. E agora, nosso novo convidado, inédito, Estevão, por favor, se apresenta pra gente. Fala, Mar, oi Fê, é um prazer estar aqui hoje, de ouvinte para participante ativo, então, pô, que honra, tô bem feliz de poder participar desse episódio. Bom, eu trabalho como coordenador de produto em uma food tech, a WeedTech. Sou colunista do Product Gurus também, então escrevo para newsletter com alguns temas sempre relacionados a produtos de alguma forma. E tô atuando na área já faz mais de 5 anos. Então, tô bem animado de poder trocar alguns insights com vocês e gerar algumas discussões. Muito obrigada, seja bem-vindo. Aliás, deixa eu contar como é que foi que a gente começou a conversar e tudo mais, porque eu acho que às vezes a gente fala e quem tá ouvindo não acha, fala, isso daí é balela, não acontece assim não. Mas, cara, Estevão mandou uma mensagem, a gente conversou pelo LinkedIn, ele comentou que eu via Love the Problem, se a gente poderia conversar sobre isso, sobre outras coisas, e a gente marcou um café virtual e conversou sobre o LTP, obviamente, falou bastante coisa legal, tentou me ajudar com uma planilha, gente, que eu tava tomando uma surra, mas enfim, e em determinado momento a gente entendeu que existia um assunto que valia a pena vir pra cá e virar um episódio. E aqui estamos nós. Então, quem tá ouvindo a gente, se você tem algum tema, se você quer bater um papo, se você tem algo que acha que, puxa, isso me ajudou tanto, foi tão legal saber disso, eu gostaria de compartilhar, por favor, não deixem de mandar uma mensagem, quem sabe não vira um episódio também e de ouvinte a participante, como você falou, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Como eu falei no começo, esse papo surgiu dessa conversa muito sobre o que o Estevão estava passando, na verdade, né? O que ele estava vivendo, que era o processo de construção de uma área de produtos do zero, né? O que a gente faz quando isso acontece? Eu falei, puxa, cara, eu acho que isso deve ser a dor de muita gente, bora conversar um pouquinho sobre isso. Então é sobre isso que a gente vai falar, do zero ao produto, né? O que acontece quando não existe área de produtos, ou para que deve existir, precisa existir, enfim, tudo isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria contar para você, eu queria que vocês contassem para as pessoas que estão ouvindo pra gente, o que de fato é uma área de produto? Que rolê é esse? Por que isso precisaria ou deveria existir? Da onde surgiu essa viagem? Bom, eu posso falar um pouco do desafio que eu assumi dentro da WeedTech, que foi o de criar uma área de produto do zero, né? E qual foi o motivo do porquê o CEO queria estruturar uma área? Basicamente, ele queria ter uma estratégia de produto
que é entender o que vai ser desenvolvido ou aprimorado e por quê, que tipo de alavanca eu vou conseguir mexer a partir de determinado desenvolvimento, como eu consigo transmitir esse valor para o cliente, né, ouvindo do cliente, o que faz sentido desenvolver, não faz sentido desenvolver. Organizar a área, de fato, então entender um pouco qual é a performance do squad, dos desenvolvedores. Então a gente vai falar mais para frente, mas eu entrei muito com um chapéu de produto e agilista, né, de team lead, porque eu tive que entrar de cabeça em temas, inclusive enchi muito o saco da Fernanda aqui no começo para a gente trocar insight, para entender, como eu consigo avaliar isso, qual é a visão, né, de consultoria daquilo, enfim. E deixar de ser um tirador de pedidos, né? Então, fazer com que a área de desenvolvimento deixasse de ser, o cliente pediu aquilo, a gente faz aquilo, não pergunta por quê, não entende escalabilidade interna para outros clientes, de repente. Então, tudo isso fomentou a criação de uma área de produto internamente dentro da Widgetech, né? Então, eu cheguei numa hora bem propícia para conseguir olhar de uma forma estratégica, porque olhar de uma forma estratégica é muito mais o que a gente não vai fazer do que o que a gente vai fazer, né? A gente sabe que, o pessoal quer fazer tudo, não, vamos atender todos os clientes, vamos pegar todos os pedidos e não, porque a gente vai pegar determinadas solicitações e seguir adiante, né? Então, a gente precisou entender que tipo de critérios avaliar para, legal, isso vamos fazer agora, isso vamos fazer depois, isso não vamos fazer. Então, foi mais ou menos esse o contexto do desafio. Tirar pedido, acho que ninguém nunca viveu isso, né? Imagina, isso não existe. Ô Fê, e me conta uma coisa, por que você já viveu, enquanto consultor ou até antes de estar na consultoria, essa necessidade também para que eventualmente surgiu uma área de produto? O que você já viu por aí? Conta um pouco pra gente. Maravilha, Flor. Acho que no contexto de consultoria, a gente se depara muito com a necessidade de resolver problemas de negócio e de resolver os problemas do cliente, né? Então, eventualmente, a gente tem esse tipo de conversa sobre como que a gente pode ter uma área cada vez mais voltada para a necessidade do cliente, sendo que eu coloco, de fato, esse cliente no meu centro da tomada de decisão. E eu acho isso muito bacana porque isso tem a ver com a estruturação de modelos organizacionais. Então, a gente pode ter modelos organizacionais que eles olham tarefas, então é um modelo mais voltado para atividade, para execução, assim, um pouco mais operacional. A gente tem um modelo organizacional um pouco mais voltado para o business, que são modelos que olham para indicadores de negócio, saúde do negócio, mas as áreas, basicamente, elas atuam isoladamente entre si, assim, existe até uma noção de cliente, mas ele não está presente, né, na tomada de decisão do dia a dia, e existe um modelo organizacional que a gente fala que, de fato, a gente coloca o cliente no centro. Então, quando a gente fala de estruturação de área de produtos, né, criação de área de produto, a gente também está falando sobre isso, que é como que eu cada vez mais coloco esse meu cliente para ele ser o direcionador da minha tomada de decisão. Então, cara, toda organização que a gente vê hoje está tentando se modernizar de alguma forma, buscando se tornar cada vez mais customer-centric, né, que é a palavrinha aí da moda. Então, surge, de fato, as estruturas de produto e coloca um pouco mais as necessidades e experiências em jogo para discussão e a gente olhar para quem de fato é esse cliente, quais são as dores que ele tem, quais são as necessidades que eles têm, né? Sem isso a gente não consegue tomar boas decisões. E aí acho que por isso que está tão em evidência a gente falar sobre criação de áreas de produto, modelos, né, de produto, porque a gente tem visto que de fato é um modelo que leva ao sucesso, né? As grandes organizações, as que têm sido bem-sucedidas, têm utilizado esses conceitos na hora de pensar nas suas estruturas internas. Eu acho que quando eu ouço, imagino que algumas pessoas quando ouvem pela primeira vez, é uma área de produto, um time de produto, pode rolar uma interpretação equivocada de que, é bem operacionalzão lá, tá quase, não chega a ser a pastelaria tirando pedido, né? Mas uma coisa bem operacional e descolada da estratégia. E vocês, trazendo os pontos que vocês trouxeram, me faz pensar que não, que a gente tá muito pelo contrário, se aproximando, é uma área que deveria, pelo menos, estar muito próxima da estratégia, porque tudo que vai acontecer ali vai impactar diretamente, né? E quando a gente olha para uma área, um time de produto, na perspectiva de vocês, que tipo de competência que precisa existir? Eu não vou falar cargo, nem função, nem nada do tipo, mas mais sobre competências, habilidades, o que precisa ter ali para que a gente consiga, de fato, entregar esse foco no valor, foco no cliente, para fazer com que isso aconteça? Eu penso muito em algumas características.
a começar por entendimento do negócio, porque eu entendo que a área de produto, antes de ser uma área de tecnologia, ela é uma área ligada a negócios. Por quê? Eu preciso entender o contexto no qual eu estou inserido. Então, vou dar um exemplo básico. Eu estou na Widtech, a gente atua em um subsegmento do food service, que é de refeições coletivas. Eu preciso entender qual é o tamanho desse mercado, quais os principais players, quais movimentações relevantes estão acontecendo, quantas pessoas emprega diretamente, qual o potencial de mercado. Eu preciso entender o nome dos grandes players, quem são meus concorrentes. Então, assim, conhecimento de negócio é fundamental, porque não adianta eu estar inserido dentro de uma área de produto e eu só fazer uma gestão contínua, eu preciso ter esse tipo de dado ao meu alcance. E junto com essa questão de conhecimento de negócios, porque, de novo, a área de produto, em muitas organizações, ela é a ponte, né, entre o negócio e a tecnologia, mas, de novo, originalmente, é sempre ligado a negócios. Eu preciso ter adaptabilidade. Então, eu não posso ficar numa contínua sempre. Eu tinha uma estratégia trimestral que era X. Opa, mas aconteceu Y. X vai ter que ser mudado de alguma forma. Eu preciso ter... E de novo, isso varia muito porque tem organização que dificilmente muda objetivos trimestrais. Tem organização onde isso é mais fácil. Como eu estou numa foodtech, isso é mais fácil. É uma empresa que não tem muitas pessoas, então, preciso fazer uma correção de rota. A gente faz isso com muito mais agilidade. Já trabalhei em alguns lugares que isso não era a realidade, né? Mas, de qualquer forma, é importante se desprender quando for necessário se desprender, sabe? Vi que determinada hipótese aqui a gente testou, não se mostrou a realidade. Vai pra próxima. Não se apegue às ideias, sabe? Valide o quanto antes, se der certo, legal. Vamos entender se dá pra escalar ou não. Deu errado, posso até tentar uma coisinha ou outra pra ver se é uma hipótese ainda válida. Mas não se prenda a ela, porque isso pode te custar muito tempo, esforço, capital político, né, dentro da organização, que às vezes você pode não querer usar naquele momento, tem que escolher suas batalhas, sabe? Então, assim, acho que essa é outra característica fundamental. Estevam, posso fazer um comentário? Quando eu vi você falar assim sobre isso, eu fiquei super feliz, porque de fato essa é uma mentalidade que a gente precisa ter, né? Sobre testar e aprender com consistência, mais do que a gente ter certezas, né? Quando a gente está falando de desenvolver produtos. E mais do que só, talvez, a pessoa que é um líder de produto, um agilista, o time inteiro precisa ter essa mentalidade, senão não funciona, né? O conceito de time é, de fato, a gente ter objetivos em comum e perseguir isso. Então, se uma única pessoa também fica responsável por ter essa mentalidade, mas os demais continuam tendo a mentalidade de executor, primeiro que a gente está jogando 50% da capacidade das pessoas fora, né? E o outro é que a gente está, literalmente, não estamos, de fato, como um time, que é ter um objetivo em comum e compartilhar. Então, fico super feliz, assim, com a sua resposta, porque eu acho que todo mundo precisa ter essa mentalidade de crescimento, de testar e aprender. É uma habilidade, assim, fundamental. Somado a isso, eu acho que eu destacaria também um poder de influência que a gente tem que ter, principalmente em alguns papéis-chave, que aí sim eu vou entrar em mérito de papéis, quando eu falo ali de uma pessoa líder de produto, uma influência junto aos stakeholders para tomada de decisão e para mostrar de fato quais são os números, o que faz sentido para o negócio, porque se a gente não tiver essa habilidade de negociação, de trazer para a mesa o que de fato é importante nesse momento, a gente também não ganha essa confiança, né, que a gente precisa conquistar. Querendo ou não, assim, um time de produto ele precisa ser empoderado para poder, de fato, tomar essas decisões. Então, acho que destacaria isso, a influência e o relacionamento também com os stakeholders são habilidades fundamentais, principalmente para a liderança desse time. Perfeito. Essa liderança, quando eu falo com o desenvolvedor não responde para produto diretamente, mas é uma influência indireta. Eu preciso entender, como está o dia desse desenvolvedor, como ele está dentro da organização, quais são os gaps dele, para eu entender como, sabe, desenvolvedor, posso te ajudar de alguma forma, faltou algum critério de aceite, faltou alguma regra de negócio. Então é um equilíbrio delicado, né? Ele não vai responder direto para mim, mas eu preciso entender como ajudar ele, como desobstruir o caminho dele. Eu super concordo. Quando a gente olha numa perspectiva organizacional,
Como vocês entendem que essa área ou esse time de produtos vai se alinhar, vai acontecer lá o alinhamento dos astros e da estratégia da companhia? Como que isso fica na visão de vocês? E mais um pouco ainda, que tipo de objetivo que deveria se esperar ou que esse tipo de área deveria atender? Eu gosto muito dessa pergunta porque posso entrar num momento palestrinha aqui e só falar um pouco de como foi meu primeiro ano, tá? O que acontece? Quando eu cheguei na Widtech, eu já tinha experiência em algumas outras empresas, na Sodexo, no Itaú, na área de produtos, mas foi um desafio bem grande entender como eu poderia criar uma área de produto do zero tendo em vista esses objetivos que o meu CEO tinha repassado. E, bom, a primeira coisa que eu fiz foi no primeiro mês entender o que era a empresa. Então, a Widtech tem um portfólio de produtos bem extenso, assim, são complexos, não tem uma interface muitas vezes simples, então, você precisa entender mesmo, sentar a bunda e mexer nas plataformas, seja uma plataforma de back-office, o aplicativo, uma pesquisa de satisfação, reserva de refeição, enfim. Então, o meu primeiro mês foi muito disso. E aí, eu queria entender, né, de alguma forma mensurar quantitativamente, como estava a cultura ágil dentro da Foodtech. E aí, a Fê me ajudou muito, ela me apresentou os 4 domínios de conhecimento de agilidade para eu conseguir separar em caixinhas, né? Então, como eu avalio a maturidade dentro de agilidade da organização, levando em consideração negócio, cultura, tecnicalidade e organização. E aí foi a partir disso que eu consegui mensurar com uma certa facilidade, né? Então, consigo entender, dentro de cada caixinha, o que eu vou avaliar dentro da organização. E aí eu criei uma métrica interna, isso nesse primeiro mês, para conseguir fazer essa avaliação. E como eu fiz ela? Eu tive one-to-ones com cada integrante do squad. Então, tudo bom? Prazer, Estevam. Me fala aí, o que você acha da organização nesse sentido? Nesse sentido, nesse sentido. E aí eu comecei a coletar muitos feedbacks. Em especial, o que você acha que pode melhorar? Então, eu não dava nenhuma sugestão. Eu esperava o desenvolvedor, o PO, o pessoal falar para eu, legal, então você acha que isso pode melhorar? Legal. E aí eu fiz um compilado de tudo isso. Depois desse primeiro mês, eu mandei uma documentação mostrando quais itens a gente deve atacar. E aí os itens que foram mais citados foram, obviamente, o que eu comecei a olhar com mais ênfase. E foi legal porque foi algo co-criado. Então não fui, eu, Estevam, da área de produto, de fora, externo, cheguei de fora, fiz uma avaliação e pronto, pessoal, vamos fazer isso. Não, eu dei um espaço para todo mundo se manifestar. E aí, a partir do momento que todo mundo se manifestou, eu consegui elencar os principais problemas, que eram histórias com poucos detalhes, então história que só tinha um título, sabe? Não tinha nenhum detalhe adicional para ajudar, e falta de testes por conta de um QA. Então, falta alguém para centralizar testes antes de ir para a produção, antes de ir para o cliente, e aí o cliente apanhar erros e reportar para a gente, que aí é muito pior, né? Muito melhor se a gente, vamos testar o máximo possível internamente, e aí, claro, uma coisa ou outra pode passar, mas o grosso tá aqui, o cliente só vai ver o que deveria ver. Eu fiquei até com uma dúvida conforme você foi falando, e você percebeu nas dores e no entendimento nesse processo aí de avaliação a conexão com a estratégia, como que foi? Existia um descolamento? Realmente eram coisas que iam impactar positivamente a estratégia? Como que aconteceu isso? Perfeito. Como a Widtech ela é nativa digital, né? O negócio da Widtech são produtos digitais, seja aplicativo, plataforma web, enfim. A estratégia de negócio é a mesma coisa que a estratégia de produto. Não tem uma desassociação. Então, a estratégia que a gente tem para os nossos produtos é diretamente a nossa estratégia de negócios. E quando eu fiz esse levantamento, claro que depois de fazer, eu fui acompanhando, né, com o meu CEO, o que ele achava, se ele tinha algum adendo. Então foi um processo para ele, nesse momento inicial, enquanto eu ainda estava me adaptando à empresa, ele entender que isso daqui faz sentido do ponto de vista de estratégia. Porque como a gente queria aumentar o rendimento dos nossos desenvolvedores, né, então, de novo, chapeuzinho de agilista nesse momento, eu precisava, antes de mais nada, metrificar isso. Eu precisava ter alguma forma de acompanhar quanto tempo cada desenvolvedor estava levando por história, levando em consideração complexidade, levando em consideração quando a história está em produção mesmo. Então, outra coisa que a gente fez para isso foi criar o nosso DOD, né? O Definition of Done e o Definition of Ready, o DOR também.
Então, antes isso não existia. Eu falava com o desenvolvedor, essa história está no ar? Não, essa história está no ambiente de desenvolvimento. E alguns consideravam isso como está no ar. Não, essa história está em produção. Aí sim estava em produção. Então, por falta de definições, tinham muitas confusões nesse sentido. Então, de novo, ligado à estratégia que vamos aumentar o rendimento, né? Vamos fazer com que a gente consiga mensurar. Eu precisei fazer algumas definições internas para colocar todo mundo, né, na mesma sintonia, todo mundo ter familiaridade com o que é o quê, para aí sim a gente começar a mensurar e a partir da mensuração conseguir fazer acompanhamento, follow-up, entender o que está acontecendo, como a gente consegue fazer com que o desenvolvedor faça as coisas com mais efetividade, com mais agilidade, dependendo do caso, enfim. Então, fazendo uma ligação de tudo isso é por aí, tá, mano? Fê, tiveram duas coisas que o Estevão falou que eu queria muito ouvir a sua percepção. A primeira delas é se até puder falar um pouquinho dos 4 domínios da agilidade, como que isso impacta nesse tipo de processo e entendimento, acho que pode ser uma boa. Mas teve uma outra coisa que me chamou a atenção, que ele falou, mas é porque lá a estratégia de negócios é a mesma de produto, né? Então é uma coisa intrínseca. E eu tenho pra mim que talvez isso não seja muito, não é fato dado, assim, no geral. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o que você vê aí nas empresas, se de fato tá pertinho, se não, normalmente existe um momento em que tá bem descolado, enfim, queria esses 2 pontos de você. Maravilha, Flor. Sobre os 4 domínios, né, eu gosto bastante, porque ele ajuda a gente a ter uma visão holística sobre o que de fato é importante quando a gente está olhando para o nosso negócio. Então, ele, de certa forma, ajuda a gente a fazer um diagnóstico, tanto da parte cultural, quanto organizacional, técnica e, de fato, de negócios. Então, como ele abrange tudo, a gente consegue fazer um diagnóstico da posição atual e, de repente, olhar, por exemplo, para uma posição desejada, onde a gente gostaria de estar. Então, ele ajuda bastante nessa parte de diagnóstico. Dá para usar para muitas outras coisas também. Eu acho que é algo maravilhoso, assim, que inventaram aqui na K21 e que a gente usa aqui na consultoria para muitas outras coisas. Mas, a princípio, como diagnóstico, visão de onde a gente gostaria de chegar, ele é muito válido, né? E sobre a estratégia, acho que a sua segunda pergunta, Flor, de fato, quando a gente está falando de uma empresa que ela é puro digital, a estratégia tende a ser mais conectada com o produto. Mas quando a gente está falando de empresas que, por exemplo, têm segmentos físicos, né, um banco, por exemplo, que tem um aplicativo, tem um site ali que você entra, mas não necessariamente tudo é online, a gente tem estratégias que podem ser direcionadas também para outros lugares do negócio, né? Então, a gente pode ter uma estratégia, por exemplo, voltada para logística, para otimizar um processo de logístico. E isso não necessariamente está relacionado ao puro digital. Então, existe às vezes, dependendo da forma como você estrutura a sua estratégia, pode ter um certo descolamento, mas pode ser que o seu produto ajude a potencializar a estratégia, que eu acho que é a parte mais importante. O Estevão foi falando assim, aí eu fui vendo que você foi conectando o que a gente chama de Flight Levels, né? Que é o Flight Levels 3, que de fato é a definição da estratégia da empresa. Então, o que a gente quer mudar, como que a gente quer mudar o nosso negócio, e para isso a gente pode usar algumas metodologias, né, dentre elas os OKRs. Aí, de fato, a gente desce para o Flight Level 2, quando a gente está falando de um nível de coordenação. Então, quando eu estou coordenando o que está sendo feito ali no nível de épico, no nível de projeto, iniciativa, com o que de fato foi definido na estratégia, e depois no time, no nível operacional. Então, quando eu conecto lá a minha história, né, minha task, com esse épico e com a estratégia. Então, quando eu faço tudo isso, eu estou percorrendo toda a estrutura organizacional, conectando os meus itens de voo, né? Na prática, você me falou, na prática, o que você faz para poder conectar a estratégia operacional, tá? Perfeito, né? Então, acho que é isso que a gente busca dentro das organizações. Através de momentos ágeis, a gente conectar, de fato, essa estratégia ao operacional. Porque senão a gente tem um descolamento, né? Descolamento da estratégia, e a gente vai ter pessoas falando do quê? No dia a dia, o que eu faço não tem nada a ver com a estratégia da minha empresa. Quem nunca ouviu essa frase, né? Tá lá definido no papel e eu tô fazendo outra coisa. Então, eu acho que o maior desafio do time de produto é conectar o seu propósito de existência, né? O propósito de existência de um time de produto com essa estratégia da empresa. Então, por isso que é importante, que nem o Estevão trouxe, conhecer sobre o negócio, porque a estratégia mora ali.
né, conhecimento do negócio, do cliente, mas também a gente conectar a estratégia do produto, porque às vezes o meu produto vai ajudar a potencializar a entrega da estratégia. Então, eu entendendo o que isso significa, como o meu produto pode alavancar isso aqui, é o que cada time deveria estar fazendo no dia a dia. Como eu contribuo? O que faz sentido? Esse exercício tem que ser constante, né? Principalmente se a gente tiver revisão de estratégia ao longo do ano. E aí vocês falaram sobre a questão do propósito, né? Precisa desde o início ter clareza do propósito desse time, dessa área, para poder ensinar também, né? Porque não só falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos falar como também? Vamos tentar trazer aqui sugestões de como fazer isso. Então, imagina que a gente está no início dessa jornada, dessa construção, né? O que vocês entendem que poderia ser uma forma, uma ferramenta, enfim, uma estrutura que funciona para essa identificação do propósito? Porque quando a gente fala em propósito, parece algo tão subjetivo, parece tão complexo, né? Até chegar num consenso em relação a isso. Tem algo que consegue ajudar a gente a fazer isso? Gosto muito de utilizar o Golden Circle do Simon Sinek. Maravilhoso, perfeito Simon Sinek. Quem não conhece, siga, por favor. O Golden Circle é uma ferramenta muito simples. Ela fala basicamente por quê, o que e como, né? Então, quando a gente chega numa organização ali que a gente está estruturando times de produto, a primeira coisa que a gente faz é voltar para o propósito. Então, por que a gente existe? Existe um porquê. A gente quer resolver problemas. Que problemas são esses? Né? E como que a gente vai ajudar a entregar esse valor. Então, é uma ferramenta simples, o que, como e porquê, que já ajuda a gente a ter uma clareza e um alinhamento como time, né? Pra gente poder dar largada ali. Eu conheço o Golden Circle. Eu gosto muito dessa fala, Fê, porque o que a gente também faz na prática, para entender, né, o nosso propósito, a nossa missão, visão, valores, é falar muito com o cliente. Tem uma frase que eu li, aliás, foi um podcast que eu ouvi da Helena Verna, que ela fala, se você como produto não fala com o seu cliente, não tem contato com o seu cliente com certa regularidade, você está fazendo seu papel errado. E um dos nossos pontos, né, um dos nossos valores é Customer Centricity. Então, a gente precisa estar próximo do cliente. E isso, por estar no nosso propósito, faz com que seja muito mais fácil, e o porte da empresa também, sendo uma startup, eu falar com o cliente quando eu achar necessário, sabe? Tem empresa que, você pode, é um protocolo, é uma logística gigantesca para você conseguir falar com o cliente, sabe? E, não, como isso está intrínseco no nosso propósito, é muito recorrente, eu falo com o cliente, eu tenho contato do cliente, também é uma empresa B2B, né? Então isso ajuda, mas é uma empresa B2B to B2C, então às vezes eu preciso de um contato de um consumidor final, de um usuário final. Como eu já tenho uma parceria estreita com esse B2B, ele me passa com muita facilidade. Vou dar um exemplo prático. Um dos nossos clientes é a Sodexo. A Sodexo atende escolas, né, com refeições preparadas dentro da própria escola. A equipe operacional terceira é Sodexo. E aí a gente tem um produto que é a Wallet, e eu precisava entender melhor como as crianças lidavam com a Wallet for Schools. Eu fui até uma unidade, falei com uma gerente de unidade, que é quem cuida, né, da operação dentro da escola, da Sodexo. Ela me acompanhou, me levou para conversar com algumas crianças. Rapidinho eu fiz algumas anotações, peguei o feedback, entendi o que elas gostavam, o que elas não gostavam. Enfim, sabe, consegui falar no mesmo dia. E, de novo, já trabalhei em lugares que não era assim. Para eu conseguir falar com o cliente, era tem que abrir um chamado, aí tem que acionar outra área, e aí... Então, por estar dentro do nosso propósito, facilita muito. São duas coisas, então. Agora sou eu validando o meu entendimento. Fê falou sobre o Golden Circle, que, na minha perspectiva, é um entendimento e uma construção interna, né, do propósito. E você trouxe a questão do vamos entender, então, o nosso propósito na perspectiva do nosso cliente. O que a gente está fazendo por ele e trazer ele para perto. Então, são duas formas aí que eu acredito que se complementam. Acho que um complemento também, eu adorei essa frase, essa fala agora do Estevam sobre colocar o cliente, né? Uma coisa, acho que usar o Golden Circle não significa que eu não farei isso, né? Então, por exemplo, um dos clientes que a gente usou, uma grande rede varejista aí, para criar um propósito para essa equipe, usando o Golden Circle, foi o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela precisa. Então, a gente também trouxe a visão do cliente na hora de colocar o propósito. Então, se soma, né? Então, acho que é isso, assim, reforçando que não podemos esquecer da pessoa mais importante da sala, inclusive ao usar as nossas ferramentas.
Eu sou suspeita também, pra mim super funciona e eu gosto bastante. Inclusive, pra quem não sabe o que é, existe um TED que o Simon Sinek fala sobre o Golden Circle. Eu aconselho que todos assistam, porque é muito bom. Tá bom, então vamos entender aí que a gente já teve um caminho. A gente entendeu que para a estratégia, para o funcionamento da companhia, para atingir os objetivos que a gente precisa, essa área entregaria isso, traria essa perspectiva com o cliente no centro e tudo mais. Ok, temos um propósito, temos uma área, um time construído. O que a gente consegue, o que a gente deve fazer para o funcionamento? Eu sei que o Estevão já adiantou um pouco, falou que quando eu cheguei eu precisei construir algumas estruturas, né, algumas definições, mas na visão de vocês, para um time de produto, uma área de produto funcionar e não cair nesse lugar que a Fê falou de, quem nunca ouviu, né, o que eu faço não tem nada a ver com a estratégia. Que tipo de coisas que a gente pode e deve fazer para o funcionamento, para conseguir rodar a coisa da melhor maneira possível e não cair nesse lugar de descolamento da estratégia, do negócio? Eu vejo algo recorrente dentro da WeedTech, que é a gente precisa imprimir isso no dia a dia. Porque a minha missão, visão, valores, propósito, ele vai continuar sendo uma frase se eu eu preciso, antes de mais nada, que o meu CEO compre a ideia, né? Então, quando eu cheguei, a gente já tinha tudo isso bem definido, eu ajustei uma coisinha ou outra, mas a base se manteve, basicamente. E uma vez, a figura de máxima liderança comprou a ideia, aí a ideia de cascatear fica muito mais fácil. Aliás, fica possível. Eu acho que sem ter uma figura de alta liderança fica impossível para conseguir dar essa vazão. E aí, uma vez isso tendo sido alinhado, questão do dia a dia. Por quê? Eu preciso transmitir isso em to-dos. Eu não posso só ter isso numa frase. Então, vou dar um outro exemplo. A gente não temos braço curto como um dos nossos valores. Não temos braço curto é só uma frase. Quando a gente tem um comprometimento do desenvolvedor para, ele concluir uma história a tempo, considerando o nosso DOD, isso, assim, não é sempre, mas às vezes a gente precisa ficar até a noite. Às vezes a gente precisa virar um final de semana para segunda ficar pronto. Não é sempre que acontece, mas acontece. Então, eu preciso de pessoas que, beleza, tamo junto, sabe? Vamos fazer acontecer, vamos entregar. Isso não pode acontecer sempre. Se acontecer sempre, tem alguma coisa errada que está sendo feita. Mas ocasionalmente isso vai acontecer, sabe? Especialmente pensando no contexto de uma startup, né? Onde eu ainda estou validando o meu PFM, enfim. Então, isso é algo, de novo, é um dos nossos valores, é impresso na prática. Os nossos desenvolvedores têm um rendimento hoje consideravelmente alto, sabe? Especialmente quando eu pego alguns perfis mais específicos, a gente consegue entregar muita coisa. Então, para uma startup que tem um foco, né, amplo, a gente tem um portfólio aí com 8 produtos para mais, considerando alguns subprodutos, enfim, a gente consegue fazer a gestão, entrega, melhoria contínua, correção de feature num tempo relativamente rápido com o volume de trabalho que a gente tem, sabe? Então, acho que é isso, precisa imprimir no dia a dia. Se ficar só no aspiracional, esquece, não vai servir de muita coisa. E você, por onde você passou, o que você já viu que faz funcionar? E depois queria ouvir de vocês também, que a gente não fala só de coisa boa, né? Mas quais são os maiores desafios nesse processo de construção que se encontra pelo caminho? Boa. O Estevão já trouxe, acho que o principal elemento, que é trazer para o dia a dia, de fato, o que a gente define ali no nosso planejamento, digamos assim. Então, se a gente não vive aquilo que a gente coloca como nossa aspiração, nosso propósito, de nada adianta. E digo mais, se a gente também não revisa isso constantemente, porque pode ser que em determinado momento o meu time de produto cresça, né, o meu negócio cresça, e talvez até o que eu esteja fazendo não esteja mais alinhado com aquele propósito. Então a gente pode tomar decisões. Faz sentido isso ficar dentro desse time? Faz sentido a gente ter um novo time que olhe para isso, porque de repente vai atender melhor o meu cliente, né? Então a gente pode inclusive acabar segmentando o time se fizer sentido. Então a gente revisitar também esse propósito, olhar para esse nosso backlog, ver se ele se alinha de fato com isso, ele é fundamental. E de tempos em tempos, eu acho que a gente tem a humildade de falar, talvez não esteja mais fazendo sentido, talvez a gente precise adaptar uma coisa ou outra aqui, mas tudo colocado em perspectiva, porque a gente não pode olhar de forma isolada, né? Se a gente olhar os times de produto de forma isolada, a gente vai perder justamente a conexão sistêmica, que é onde tem valor, no final das contas, né? Que o cliente, de fato, ele
não procura só o Pix na sua organização e o cheque na outra, né? Quando ele quer ser bem atendido, ele vai escolher a sua organização para atendê-lo com todos os produtos. Então, por que que só um time precisa performar e outro não? Quando ele toma aquela decisão, ele vai olhar para o todo. Então, se eu estiver olhando só para o meu, talvez eu possa perder, inclusive, esse cliente, ter o melhor time de Pix possível, mas eu perco porque, de fato, ele não está sendo bem atendido ali no cheque. Então, eu preciso, de tempos em tempos, revisitar, ver se faz sentido o escopo desse trabalho, com o nosso propósito, né? Com o momento que o cliente está vivendo e também com as mudanças, né, do mercado. E posso falar uma coisa também, Fê? Metrificar. Acho que essa é uma palavra que assombra muita gente, mas que é extremamente importante, porque eu preciso, de alguma forma quantitativa, mensurar o que eu estou fazendo. Sabe? Então, isso eu vejo que é um gap muito grande, inclusive em grandes organizações, inclusive em grandes empresas. Exemplo, quanto tempo, em média, o meu squad demora por sprint para entregar uma feature de complexidade média alta? Eu preciso ter essa informação. Se eu não tenho isso mensurado, eu não vou conseguir entender se, na próxima sprint, o que eu vou conseguir entregar, não vou conseguir entregar. E assim, não tô dizendo que é fácil, porque até hoje eu apanho, tá? Não é uma conta simples. Até hoje a gente tem formas de melhorar, de aprimorar ainda mais. Mas pelo menos a gente tem isso. Eu consigo saber como foi a performance no mês de cada um dos desenvolvedores. Quando eu olho só para desenvolvedor front-end, só para desenvolvedor back-end, quando eu olho para quais histórias foram para determinados clientes, a gente criou tags, né? Então, essa história, esse épico, ele foi para nível Brasil, nível Colômbia, nível Costa Rica, foi para qual cliente, foi planejada, foi uma Go Horse, ou seja, foi uma história que não foi apresentada na planning, ela entrou no decorrer da sprint. Então, como eu consigo qualificar tudo isso com tags, no final do mês eu consigo ter um recorte exato de como foi a nossa atuação, sabe? Como foi a comparação desse desenvolvedor em relação à sprint anterior. Então eu tenho esse dinamismo para comparação. Como foi em um, como foi em outro. E, de novo, eu acho que falta muito isso, sabe? Acho que fica muito no qualitativo e pouco no quantitativo quando a gente faz a avaliação. Acho que você trouxe um elemento legal para a gente falar de métricas voltadas para a eficiência. Então, a gente entender qual a eficiência do nosso time para a gente, enfim, de fato, ser cada vez melhor e buscar alta performance. Somado a isso, eu diria só que, gente, não se esqueçam, por favor, já que a gente está colocando o nosso cliente no centro, de trazer métricas de negócio, né? Então, como que se a gente está resolvendo problemas, se a gente está resolvendo as dores do nosso cliente, a gente precisa equilibrar métricas de eficiência com métricas de eficácia. Então, qual é a dor do meu cliente? Como essa dor se representa em uma métrica? Então, se, por exemplo, hoje ele tem uma dor que ele tem um nível de atendimento ruim ali no saque, o tempo de atendimento dele é super alto, então aparece lá no meu NPS e demora para ter a resolução dele atendida, e aí meu NPS acaba sendo um 6, um 7 por conta disso. Como que eu posso colocar esse meu NPS em evidência e a partir daí eu vou fazendo ações para melhorar esse atendimento dele no saque e vou acompanhando se ele vai mudando, se essa métrica vai mudando. Então, definir o que é essa dor do cliente, conseguir tangibilizar essa dor em uma métrica e acompanhar também essa métrica junto das métricas de eficiência. Posso dar um exemplo aqui também, Fê? Bom, o EdTech vende produtos para outras empresas que, por sua vez, repassam para os consumidores finais. E, teve um case bem legal, que foi esse mês, inclusive. Não vou falar qual cliente, mas, foi sensacional, porque o que eu fiz também, depois de um tempo estando na EdTech? Eu comecei a fazer um evento mensal que eu chamo de imersão EdTech, que é o que? Eu pego o ponto focal de cada um dos nossos clientes, por ser B2B, dá para fazer isso. Eu preparo um material e eu exibo esse material para essa pessoa. E aí o material é dividido em 3 partes. O primeiro é novidades que a gente teve nos produtos. Então, o que a gente teve de novidade no aplicativo? A gente tem essa nova feature que agora funciona assim, assim, assado. Então a gente já envia e-mail marketing, né, em cada data de release divulgando. Só que, a gente sabe que e-mail marketing, muitas vezes o pessoal não vê, né, não vai dar a mesma atenção, vai ficar com dúvida em relação ao contexto. Essa é uma nova funcionalidade, mas como é na prática? Com esse ponto mensal, as pessoas, eu falo o que a gente
cliente teve de novidade, se tiver qualquer tipo de dúvida, legal, como eu acesso, como eu configuro, eu já consigo trazer um direcionamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu faço uma avaliação de mercado. Então, dentro do subsegmento de refeições coletivas, eu pego muita referência do setor de food service. Então, o que teve de relevante? Vou dar um exemplo. Teve uma coisa interessante do nosso setor que alguém adquiriu outra empresa. Isso talvez o cliente não sabe no dia a dia. Food service de forma geral. Você viu aquela campanha do Kid Bengala do Burger King? Isso é interessante, porque eu consigo pegar algumas informações sobre esse acontecido, que às vezes o cliente só viu de relance, eu dou uma contextualização e para ele é relevante. Porque muitas vezes, né, depois de cada uma dessas reuniões, eu salvo esse material em PDF, envio para o cliente e vários clientes já falaram assim, eu tô compartilhando internamente e tá sendo bem legal, o pessoal tá gostando do conteúdo, sabe? Porque eu entendo que o cliente ele não tem tempo para fazer algumas coisas. Quando eu crio algo para ele estudar e 2, ele ganhar reputação dentro da própria empresa dele, porque ele compartilha internamente, eu tô ajudando muito esse cliente. E aí, o terceiro é uma mini retro. Então, essa imersão tem esses 3 momentos. O último é essa mini retro, que é o quê? Cliente, me fala aí, o que a gente tem que continuar a fazer, parar de fazer, começar a fazer e algumas observações gerais. E aí, nesse mês, a cada menu alimentação, eu falei, e aí, vamos fazer a retro. O que você precisa, cara? E ela falou, de nada, tá tudo bem. Ela não tinha nenhuma sugestão, tava tudo certo, não tinha nenhum problema a ser reportado. E aí eu falei, que sensacional, porque é isso, sabe? O cliente satisfeito, ela ficou felizona, só pediu pra enviar o material depois. Então é esse tipo de métrica que dá pra avaliar. Chegou no final do mês, ela não preencheu nada. Por quê? Porque não tinha nada que ela queria adicionar, acrescentar. Então, isso me deixou bem feliz. E aí tem 2 coisas que você falou que me fizeram pensar num ponto. Primeiro, agora que você falou, e aí ela não queria nada, né? Então, muito provavelmente ela estava 100% satisfeita com o que ela estava recebendo, mas também não quer dizer que necessariamente ela não ficaria feliz se ela recebesse mais alguma coisa, né? E aí antes a gente falou sobre a questão das novidades, quando tem uma novidade e onde eu quero chegar? Eu quero conectar tudo isso e perguntar como que funciona então na prática o processo de fazer o que precisa ser feito, o dia a dia, mas paralelamente também olhar para a inovação, de qual é o próximo passo, de qual é a minha próxima novidade, por assim dizer, ou o que eu vou entregar para minha cliente para além dela falar que ela não precisa de nada, ela ficar surpresa com algo que ela não estava esperando, né? O que você tem aí algumas dicas para continuar inovando nos times ou algo do tipo? Perfeito. A gente começou a utilizar, isso é algo incipiente, tá? Então a gente ainda está aprendendo, mas a gente começou a utilizar o conceito de OKRs anuais. Então, uma vez eu tendo visibilidade no decorrer do ano do que vai ser entregue quando, e do que vai ser entregue quando não é exatamente a data, o horário, não, são grandes blocos, né? O que a gente acredita que é valor e que precisa ser entregado em um mês, em um semestre. Então, de novo, não dá para deixar exatamente na ponta do lápis, mas dá para ter uma ideia geral. Muitas vezes os clientes pedem, né? E se a gente fizesse aquilo, isso? Como a gente seleciona o que vai ser priorizado? Tirando, claro, nos casos em que tem um orçamento destinado a isso, essas solicitações que entram na esteira geral, a gente pega e compara com esses OKRs. Então, o cliente solicitou uma feature que a gente já tinha mapeado antes. A gente já ia fazer. Não, beleza. Faz sentido a gente priorizar, porque faz sentido do ponto de vista de produto essa feature. Porque aí a gente mapeou por quê? Porque a gente falou com esse consumidor final, porque a gente está avaliando esse tipo de tendência de mercado. Então, a definição do que entra no OKR, aí tem várias formas, né, delas entrarem lá. Mas esse link, ele é, de novo, muito mais fácil quando a gente tem isso, porque aí chegou uma solicitação, vou entender se tem fit ou não com o meu OKR. Se não tiver, ou eu faço um orçamento para ser algo paralelo, ou eu deixo no final do meu backlog, porque não é minha prioridade agora. E aí, mesmo um cliente que acho que não precisa de mais nada, ele vai continuar tendo inovação, ele vai continuar tendo novas features, isso não vai parar, porque a gente entende, claro, né, todo produto digital, ele tem uma questão incremental muito forte. Entre vários outros motivos, é por isso que é um produto e não é um projeto, né? Porque tem uma melhoria contínua que não para. Então, mesmo um cliente 100% satisfeito, ainda assim a
gente vai, entender junto com o mercado, entender com o consumidor final, como a gente consegue aprimorar ainda mais cada um desses produtos. Estê, você já trouxe um ponto bem importante, que é como os OKRs podem ajudar, de fato, a priorizar a inovação. Uma coisa que eu estava vendo recentemente, que muitas organizações têm dúvida, quero até escrever sobre isso, é a diferença entre o business as usual e os OKRs. Então, OKR, por definição, ele ajuda na mudança, algo que eu quero mudar no meu negócio, né? Porque a gente está falando de um desafio, algo que eu quero fazer de diferente. Então, é um pouco mais ali, médio prazo, né? E quando a gente fala de business as usual, eu estou falando de manutenção do meu negócio. E a manutenção do meu negócio não pode parar. Então, aconteceu algum problema em produção, precisa ir atrás. Senão, o meu cliente vai gritar mais do que o meu item ali previsto para inovação. Mas, ao mesmo tempo, aquele meu 1% que eu não dedico para inovação, o meu concorrente está fazendo. Então, a gente não pode parar. Então, o OKR é uma técnica que a gente pode usar, uma forma de priorização para ajudar, de fato, a conectar esse backlog com a mudança necessária para a organização, que é muito poderosa. E uma outra forma, para quem ainda não trabalha com OKRs, né, uma forma um pouco mais emergente, mas também pode funcionar, gente, nunca... Vai ser muito difícil ter um momento que a gente vai falar assim, agora a gente vai focar em inovação. Então, você precisa criar este momento, certo? Você, como time de produto, precisa definir que vai existir esse momento. Então, algo que você pode fazer, por exemplo, é definir uma sprint a cada X meses que você vai trabalhar em algum item do backlog dedicado para inovação, né? Então, você vai estudar um pouquinho sobre o que é inovação, o que faz sentido ter de diferente naquele produto e dedicar um tempo para aquilo. Então, às vezes, você blocar a agenda, né, que seria a sprint, para a gente poder dedicar um tempo para isso, também pode ser importante. Porque, assim, no final do dia, não tem como não fazer que a gente está falando de manutenção. A manutenção precisa acontecer. Acho que um dos maiores desafios que eu vejo, inclusive, né, e resistência nos times quando a gente entra nas organizações, é que fazer a manutenção dá trabalho. E às vezes é chato. Vamos lá. É resolver um problema que a gente tem que catar milho de onde está esse problema para fazer funcionar. E alguns times só querem trabalhar em itens novos. Querer é diferente da necessidade, né, gente? Então, a gente precisa ser flexível. Tem que, sim, resolver os problemas de manutenção, tem que, sim, criar coisas novas e, ao mesmo tempo, também pensar um pouquinho, dedicar 1% ali, pelo menos, da sua inovação, porque senão o mercado já vai estar fazendo isso. Posso só fazer também um comentário? Eu super concordo com essa questão da inovação e, às vezes, a inovação, eu não preciso depender da equipe de desenvolvimento, por exemplo. Às vezes, tem coisas que a equipe de produto, por si só, pode fazer, sabe, que pode ter um ganho gigantesco. Exemplo prático, a gente está fazendo um setor de refeições coletivas, ele é muito desconhecido para o grande público, né? Então, se você não trabalha com isso, dificilmente você vai saber do que se trata. E a gente, tendo em vista isso, a gente criou um evento para lançar um material bem extenso para detalhar o que é o setor, as tendências do setor. Nunca foi criado um material de tendências a nível nacional. Então a gente viu isso e a gente falou, a gente trabalha com o setor, a gente atende o setor. Ninguém nunca fez isso. Por que a gente não faz algo do tipo? E aí a gente criou um levantamento, um evento, porque, de novo, não é pelo ganho financeiro propriamente dito direto, né? Claro que a gente espera que muitas vezes, muitas pessoas, muitos players do mercado vão passar a ter acesso ao material, por consequência vão nos procurar para entender como a gente faz muito do que a gente trouxe de cases nesse material. Mas também é a questão do, eu não sou mais uma software house apenas, eu conheço negócio, sabe? Eu consigo atuar quase como um consultor para você, player. Então, de novo, é uma inovação que eu não precisei parar o desenvolvedor para fazer algo. Não, eu peguei, né? É muito mais ligado a growth do que efetivamente desenvolvimento e dá para fazer. De novo, é cansativo, tem que ter esse bloco, né? Eu preciso me programar, mas é factível, sabe? Dá pra fazer. Olha, é tanta informação. Na minha cabeça já tem uma área perfeita, tá tudo rodando, tudo conectado. Ai, que lindo, amei. E aí, vocês que estão ouvindo, vocês também estão sentindo isso? Ai, eu tô. Eu queria agora pegar uma perspectiva mais pessoal de vocês, né? A gente falou muito sobre estrutura, conexão com a estratégia, enfim, uma lista de competências e habilidades. Do que vocês viveram
até hoje, o que foi mais legal olhando assim para esse processo de construção de uma área ou vivendo dentro de uma área de produtos, o que vocês tiveram de desafio, o que foi mais legal, o que vocês entendem que vocês aprenderam e a partir daquele momento tudo mudou? Bom, eu posso falar então primeiro, Fê. Eu gosto muito, a partir do momento que a gente começou a metrificar algumas coisas e a gente começou a definir prioridades, um case que eu gosto muito é que, a gente tinha uma pessoa que atuava no suporte, essa pessoa tinha um desejo de ir para uma área mais técnica e hoje em dia ela é nosso QA Júnior. Então teve todo um processo de treino. Então, eu conheço muita gente da área que atua como QA em empresas bem legais. Eu trouxe essas pessoas para falarem com ele e, viraram uma figura de mentoria. Essa pessoa agora automatizou testes, está fazendo um trabalho bem legal. Então, a partir do momento que eu consegui definir minhas prioridades e eu consegui tomar ação, e aí, de novo, a gente está falando aqui a parte muito do resultado, né? De como a gente fez, foi a base do sangue, suor e lágrimas, né? Nada foi simples, foi muito difícil trazer uma pessoa de suporte, treinar, defender o budget para ela estar aqui na área técnica, né? Então teve uma curva de aprendizado. Então, assim, a gente tá pulando um pouco essa parte, porque foi cansativo, mas, você pega o resultado final, vê essa pessoa se desenvolvendo, vê uma joia bruta mesmo, sabe? Vê que, ela vai com muita tranquilidade chegar no nível de senioridade daqui a algum tempo, depois de mais experiência, mas ela tem o drive de ir atrás, ela é muito dedicada. Isso para mim é um case bem legal de como eu vi a área, vi uma necessidade, tive que me adaptar, não podia contratar alguém de fora do mercado, porque não tinha budget para isso. A gente viu uma pessoa interna que tinha o fit, ela veio, ela está se desenvolvendo e hoje ela atende bastante a nossa necessidade. Então, isso para mim é um case que eu gosto muito, porque produto é muito ligado a dar um jeito, né? Não é uma pastelaria, mas eu preciso me adaptar conforme a necessidade. E esse é um exemplo prático. Eu precisava de alguém, consegui achar alguém e hoje essa pessoa, tem um futuro aí que eu acho que é bem promissor. Então, isso é um case que eu gosto bastante de falar, de toda essa movimentação que já rolou. O Estevão trouxe um case positivo, agora eu quero trazer sobre a perspectiva de desafios. Você estraga prazeres aqui, né? Bom, mas acho que nesse tempo todo que eu tenho trabalhado aí com os time de desenvolvimento, times de produto, times de negócio, na estruturação de times de produto em si, a gente tem encontrado alguns padrões, né? Alguns padrões que sempre se repetem e que acabam sendo desafios comuns quando a gente está estruturando times, às vezes do zero, às vezes ressignificando times já existentes, né? Ou às vezes até desmembrando um time mais de um time, né? E criando um novo propósito para ele. Então, um dos primeiros desafios que a gente encontra, e aí acho que talvez até o Estevão vai se reconhecer, é na gestão de dependências. O tanto de dependências que os times têm em relação a outros times. Então, a primeira dúvida que surge é, mas o que eu faço com esse trabalho aqui? Eu passo para esse próximo time, ou eu chamo essa pessoa desse time e agora ele vai fazer parte do meu time? O que eu faço? Crio uma área cross para poder atender todos esses times, né? Então começa a surgir uma série de discussão de como resolver essas dependências. E elas são de diversos tipos, tá? Então tem dependência do tipo de autorização, eu não tenho autorização para fazer determinado processo. Tem dependência de expertise, só tal pessoa sabe fazer tal coisa e ela tá em outro time. Né? O que eu faço? Tem dependência do tipo de etapa. Essa etapa não mora dentro do meu time, ela mora num outro time. Então, o que eu faço também? Pego essa etapa, incorporo, não incorporo. Acho que isso são decisões, né, que a gente precisa tomar e são trade-offs que a gente precisa fazer. Aí um dos pontos que eu sempre coloco assim em jogo é, se a gente coloca o cliente no centro, o que é melhor para esse nosso cliente? Então, nem sempre a gente vai resolver todas essas dependências, mas a gente precisa buscar minimizá-las. E a gente tem diversas formas de fazer essa gestão das dependências. Às vezes incorporar, sim, essa pessoa aqui, às vezes fazer uma gestão visual, uma coordenação, enfim. Possibilidades são mil, daria para fazer um podcast só sobre gestão de dependências aqui. Convido também a vocês conhecerem o modelo Anfix aí para fazer gestão de dependências, que eu acho muito bacana, que ele classifica todos os tipos de dependência existentes aí. Eu sempre apresento para os times para a gente poder identificar que tipo que é e o que a gente pode fazer. Então esse é um padrão,
né, que a gente sempre encontra. Outra coisa que tem a ver com as dependências são as especialidades ciladas, né? Então a gente tem pessoas muito que sabem fazer determinada tarefa, mas não sabem fazer outra. Então, como que a gente, dentro de um time de produto, trata isso? E aí tem a ver também com aquilo que a gente fala sobre novo formato do profissional, né? Que a gente fala de um profissional que ele é T-shaped, né? Então ele sabe um pouco, ele sabe a especialidade primária. Então, ele atua na sua especialidade primária, mas ele também precisa ajudar o time de uma especialidade secundária. Então, a gente começa a desenvolver esse tipo de profissional dentro dos times de produto. E que também tem a ver com as dependências, que é isso do ao trabalho passar por vários times até ser concluído, né? Então, a gente tem essa fragmentação do trabalho, e aí, às vezes, pode ocasionar aquilo que o Estevão falou, tá pronto, mas tá em produção? Não. Então, não tá pronto, né, gente? Então, na hora que a gente está estruturando times, acho que esse é um ponto que sempre surge e que a gente precisa buscar formas de resolver. E não é tudo de uma vez, tá, gente? Não é assim, agora a gente vai mapear todas as dependências e resolver todas. Não. Vamos priorizar, como tudo na vida, mas a gente precisa listar e resolver. Eu já fui em clientes, gente, que tinha uma lista de todas as dependências mapeadas, parecia uma teia de aranha absurda. E aí, quando você perguntava pra pessoa, mas o que você tá fazendo com isso? Não, nada, a gente só tá desenhando. Tô só olhando. Que nem quando a gente entrar na loja, não tem dinheiro, não, eu tô só olhando. É isso. E quando que a gente vai quebrar essa primeira linha? Ah, não, na verdade a gente não tem plano pra isso. Então, assim, por favor, se a gente tá estruturando times de produto, a gente precisa entrar nisso. E a gente precisa entrar nessas conversas difíceis. E aí, o que vai orientar a decisão da estrutura desses times é o nosso negócio, é o nosso cliente, a nossa arquitetura de software, né? Então, softwares mais modulares, se a gente está falando de microserviço, a gente tende a ter equipes menores também. Se a gente já está falando de monolito, a gente tende a ter essas equipes gigantes. Então, tudo isso vai influenciar nessa decisão, mas são conversas que a gente precisa ter e padrões que a gente precisa quebrar. E Fê, essa organização tira também a necessidade daquele profissional, aquela persona de profissional que é o super-herói. Que as pessoas sempre veem com bons olhos, mas é horrível. Se você tem um profissional super-herói, quer dizer que tem alguém precisando ser salvo por ele. E se tem alguém que precisa ser salvo por ele, quer dizer que o fluxo não tá legal, que não tá sendo legal de alguma forma a estrutura em si. E, pô, eu já vi isso em alguns lugares, né? Ah, não, deixa com determinado fulano vai fazer tudo. Não, eu não quero deixar com determinado fulano. Se ele sair da empresa, se ele sair de férias, e aí, o que a gente faz? Então precisa ter fluxo estruturado justamente para não depender de ninguém. Exato, senão a gente cria as famosas equipes. Só fulano sabe fazer. Ai, meu Deus, não imagina, nunca vi nada disso que vocês estão falando. Gente, olha, infelizmente estamos chegando ao fim, mas antes da gente encerrar esse episódio, que com certeza vai ter parte 2, parte 3, essas coisas, eu queria que vocês dessem uma dica em duas perspectivas. Do lugar de alguém estar, por exemplo, como Estevão, num processo de construir, com uma responsabilidade de construir e estruturar um time, uma área de produtos, ali na posição de líder, né, de liderança, e a pessoa que tá ali tentando, puxa, o PO ou algum dev que tá ali tentando fazer a coisa funcionar também, porque ele olha e ele quer conseguir contribuir com a estratégia e com os objetivos do negócio, mas às vezes se vê num lugar onde ele não consegue. E aí eu queria ouvir de vocês pra gente poder fechar aí, que dicas que vocês têm pra quem está ouvindo a gente que talvez esteja vivendo algumas dessas situações. Ó, eu vou dar uma dica então pro Estevão do passado, antes de passar por tudo isso, que é: não desista, tá? Não desista. Segue firme, porque é um baita desafio. Normalmente, quando a gente fala de área de produto, vem um mundo muito sexy, né? Vem uma coisa muito, nossa, área de produto, esse glamour. E, cara, área de produto não é isso. A área de produto, especialmente em organizações pequenas, médias, é sangue, suor e lágrimas. Sabe, você vai precisar tomar decisões difíceis. De novo, estratégia é muito mais decidir o que você não vai fazer do que o que você vai fazer. E fazer essa definição, esse recorte, você tem que tomar decisões data-driven, sempre com dados para justificar. E mesmo assim, pode ser uma briga de foice, tá? Pô, top-down, não é incomum você tomar. Então, assim, não deixa essas coisas te desvirtuarem do caminho, sabe? Porque elas vão acontecer.
inexorável. Mas não perca de foco o porquê você, como profissional de produto, tá lá, sabe? Você acaba sendo a cola para um monte de especialidade diferente. Para áreas se conversarem que, às vezes as pessoas estão fazendo duas coisas, as mesmas coisas, se não tem alguém de produto que tá olhando para o todo, que tá olhando para a estratégia e falar, opa, peraí, não precisa fazer isso, né? Trabalha com essa outra pessoa aqui que já tem algo mais avançado. Então, é muito importante não desistir e metrifique tudo. Desde o desempenho da equipe, que a gente já falou, até, se possível, o uso do seu aplicativo, da sua plataforma, quais são os fluxos pelos quais os usuários mais passam. Usa um Maze, contrata alguma outra plataforma aí da vida para você conseguir ter essa visão, sabe? Mas metrifique, tá? Para quem está começando uma área de produto, entre com essa cabeça de eu preciso mensurar coisas, porque se eu dou uma opinião, assim, ninguém quer ouvir opinião de ninguém, tá? As pessoas querem ouvir indicações pautadas com dados. Tá? Então, eu acho que isso faz sentido por causa disso. Se virar uma discussão só de opinião, quem tiver o cargo mais alto vai ganhar sempre. Tá? Então, eu preciso... E, de novo, falar é fácil, fazer é difícil. É difícil ter um dado exato. Então, às vezes você precisa ter um esforço um pouco maior para pegar esse tipo de dado. Ainda assim, não é exatamente o que você precisa, mas você pode buscar alguma forma de correlacionar. Então, assim, de qualquer forma, sempre tome decisões, sugira coisas bem embasadas com dados. E para quem é um PO, é um dev, alguém que está passando por algo nesse sentido, o principal ponto seja participativo, sabe? Você não precisa só ouvir as coisas e falar amém. Você pode... De novo, depende muito da organização, claro, mas tente ser participativo. Tenta sugerir alguma coisa, tenta buscar a lógica de, por que essa decisão é assim? Às vezes tem um racional que você não sabe o porquê. E é legal você saber, porque você sabendo, você vai ter uma visão completa, né? Uma visão do todo. Às vezes, são coisas que efetivamente, não passaram pela cabeça de alguém. E aí você pode agregar. Claro que, de novo, depende muito da organização, que tem organização que é mais fechada, depende do perfil de liderança. Tem perfil de liderança que é um narizinho mais em pé, então tem que tomar cuidado quando for fazer tudo isso, mas de qualquer forma, tem que ser mais participativo, sabe? Acho que você tem mais a ganhar do que a perder quando você muda esse posicionamento. Bom, 3 dicas aqui que eu separei, então, eu acho que se eu pudesse resumir, tem muitas outras, né, mas se eu pudesse resumir, a primeira delas, não se apegue ao desenho do time, então, não se apegue ao seu modelo atual. O seu modelo atual, ele é para atender as necessidades atuais. Então, a gente precisa estar sempre disposto a adaptar e ver o que vai fazer sentido daqui 1 ano, 2. Então, não se apegue a esse modelo, ele funciona para agora. A segunda, não olhe só para o seu time. Gente, os melhores profissionais que a gente encontra por aí, eles não estão olhando só para o desempenho do seu time ou só para as entregas do seu time, mas eles estão olhando para o todo, tentando entender como o todo se conecta com a estratégia, e isso vale para qualquer tipo de cargo dentro de um time. Então, entenda do todo, você vai ser muito mais relevante, inclusive, para a organização, sendo assim. E depois, gente, busque referências. Ninguém é isolado uma ilha perfeita. Busque referências no mercado, como que o mercado tem lidado com aqueles desafios, como que a sua concorrência tem lidado, como que esse setor tem lidado, né? Busque eventos, enfim, networking, converse com pessoas para entender como que elas têm lidado com aquilo, porque você vai descobrir que você tem, de repente, uma forma que você não está olhando e que você pode se incorporar. Ninguém é perfeito, mas a gente pode trocar com experiência um do outro. Então, busque referências. Busque conhecimento, já dizia a ET Bilu, né, Fê? Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Opa, saudoso. Ai, gente. Essa daqui tá... Olha, o que tem de easter egg aqui, de referência boa nesse episódio, depois, você que tá ouvindo, vai lá, comenta e diz tudo que tem de referência. Quero ver quem pegou todas. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom poder gravar esse episódio. Já sei que temos muitos pela frente. E você que tá ouvindo a gente, já passou por isso, se reconheceu aqui no episódio, se identificou, comenta lá no nosso grupo do Telegram, vamos trocar uma figurinha. Chama a Fê, chama o Estevão, chama todo mundo, me chama também e vamos tomar um café virtual. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere.
Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.